Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é boa e sempre vai dar certo. Pessoal, continuando aqui a nossa série de comparação entre o CentOS e o Debian, são sem dúvida as duas distribuições que mais são utilizadas no ambiente empresarial, em servidores. Ou essas distribuições e as derivadas dessas distribuições, né? E a gente tem de um lado o CentOS, que é um fork do Red Hat, e tem seus derivados, e do outro lado nós temos o Debian, que tem vários derivados também. Então é importante a gente conhecer essas duas distribuições. Bom, o FHS é a estrutura de diretórios e arquivos que define os caminhos, né? Então a gente já vai falar sobre isso. É mantido aí pelo uma organização. Então, se você acessar o site patname.com/fhs, você vai ver que a versão atual que as distribuições utilizam é a 2.3 de 2004. E aqui a gente tem até um download de um PDF que explica certinho como que é essa estrutura, seguindo aí o FHS, né, o padrão. Então é um PDF que você pode fazer download aí no site e ter acesso a essa informação aí de forma gratuita. Bom, antes da gente continuar, vamos falar aqui sobre o nosso pacote de formação, site certificações.net.br. Nosso pacote de formação conta hoje com 18 cursos completos, cada curso com certificado. Você tem vídeo aula, é acesso vitalício, você pode fazer quando você quiser. Cada curso gera o seu certificado que pode ser utilizado como horas complementares nas universidades. E também, dentro desse pacote de formação, tem preparatório para a certificação LPI. Além disso, você ganha um livro, Shell, do aprendiz ao administrador na sua casa aí de forma gratuita quando você obtém o nosso pacote, tá? O pacote hoje está R$ 229,99 e você pode parcelar no cartão até em 10 vezes aí através do PagSeguro. Então é muito curso. Então dá uma acessada, dá uma olhada na nossa grade de treinamentos que você vai ver que é o melhor custo-benefício que você vai obter na sua vida tratando-se de Linux pela internet, né? Porque é muito conteúdo mesmo, pessoal. Vale muito a pena. Bom, deixa eu tirar aqui minha câmera e a gente começar a brincar aí com o CentOS e o Debian. Então eu tô aqui no site aqui do CentOS, no site não, tô aqui no sistema CentOS, né? Então quando eu estiver no CentOS mostra aqui, né, servidor CentOS. Quando eu estiver no Debian, mostra ali servidor Debian, que é o nome do hostname, tá? Eu vou brincar aqui primeiro agora com o CentOS e porque não existe na verdade diferença entre os diretórios principais. Alguns arquivos de configuração estão em caminhos diferentes e a gente vai vendo essa diferença na medida do possível. Então, quem já teve algum contato com Linux, né, mesmo que superficial, já percebeu que você, quando acessa o diretório raiz, que esse barra representa o diretório raiz, né, que é como se fosse o C2 pontos aí do Windows, né, onde começa tudo aí. Você faz CD raiz, você está lá no raiz. Então você já deve ter percebido a presença desses vários diretórios, né? Diretórios pastas aí no sistema. Entretanto, esses diretórios eles são organizados seguindo o padrão POSIX, tá? Com o qual você talvez não esteja tão familiarizado se você vem do Windows aí. Então nesse tópico, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essa estrutura de diretório. Desde que o GNU Linux foi criado, é, existe uma padronização, né, um esforço para padronizar esses sistemas de arquivos, né, que a gente chama de FHS, ou File System Hierarchy Standard. Seria hierarquia padrão de arquivos. Atualmente, nós estamos nessa versão 2.3 que a gente viu lá no site, né? E quem mantém esse padrão é uma organização chamada Free Standard Group, que é uma organização sem fins lucrativos, mantida aí por empresas como HP, IBM, Red Hat e Dell, porque é importante para o Linux, né, ter um sistema padrão,
já que aí os desenvolvedores podem desenvolver softwares compatíveis entre as distribuições. Bom, o primeiro diretório nós já vimos que é o raiz. E outra coisa que nós precisamos saber sobre o padrão POSIX é que ele é case sensitive, ou seja, existe diferença entre letras maiúsculas e minúsculas, sendo tanto arquivos ou diretórios. Sendo assim, um arquivo é diferente de um arquivo que é diferente de um arquivo. Então a gente precisa ter essa noção aí que é case sensitive, ok? Bom, aqui no diretório raiz, você veja bem, quando eu dou ls já está coloridinho no CentOS, porque ele já vem ativo com um apelido para o comando ls, que é a opção ---- cola. Então vamos verificar isso aqui se no Debian já está assim também. cd barra como root. Eu vou dar ls, não está colorido. Veja bem, no Debian. Se eu fizer ls ---- cola, aí fica colorido. Acontece que isso é um apelido de comando. Então, quando eu estou executando aqui no debls, na verdade eu estou executando o comando ls ---- cola no CentOS, né? O Debian não tem esse apelido de comando. Então, como que eu posso fazer para colocar esse apelido de comando aqui no Debian? Eu posso editar aqui, ó, nano.bashrc dentro do root aqui. Então, cd espaço til para ir para o diretório root, ó. pwd eu estou dentro do root. Por que dentro do root? Porque o root é o diretório do usuário administrador, do usuário root, tá? Isso no caso do root, tá? Nós estamos trabalhando aqui com o root. nano.bashrc. E aí eu vou aqui, ó, esse alias, vou criar aqui, ó, alias ls igual. Aí você coloca aqui aspas simples ali, ls ---- cola. Então toda vez agora que eu executar ls, na verdade eu vou executar ls ---- cola. Ctrl para gravar, Ctrl X para sair. Vou dar exit, tem que fechar aqui e logar de novo. Root. Agora já está tudo coloridinho. Então a primeira diferença aí entre os dois. Beleza. Vou voltar lá no CentOS. Bom, começar falando aqui sobre o diretório bin. Então ls/bin. Viu que tem bastante coisa em verde aí, que são arquivos executáveis, são programas, né? Então o diretório /bin, ele guarda todos os comandos essenciais para o funcionamento do sistema. Então, alguns comandos que estão aí dentro, por exemplo, o próprio comando ls está dentro de /bin. Se a gente rodar aqui, ó, ls/bin, ls, vai ver que esse comando está aí dentro, ó. Tá? O comando cp, comando para cópia, está aí dentro. Comando mkdir, está aí dentro. O comando cat. Então, a maioria dos comandos essenciais para o funcionamento do sistema estão dentro do diretório /bin. Okay? Isso tanto no CentOS quanto no Debian. O diretório /boot é o diretório que estão os arquivos estáticos necessários para a inicialização do sistema. Então, se a gente dá um ls no /boot, nós vamos ver os arquivos necessários aí para a inicialização do sistema, inclusive os arquivos aí da imagem do kernel. Então a gente pode ver, por exemplo, o VM Linux, o kernel que está sendo utilizado aí no CentOS, é um kernel até que antigo, né? É o kernel 3.10. Se a gente rodar o comando uname -r para ver a versão do kernel, vai ver que é isso mesmo, 3.10. Ele tá ali, ó, VM Linux 3.10, tá? Esse é o kernel atual que está sendo utilizado. Então vamos ver lá no Debian, com ls/boot. No Debian aqui, ó, é um kernel mais novo. O Debian já está com 4.9, né? O name -r. A gente pode ver que o kernel do Debian, o 9, está com uma versão mais nova. O diretório /dev é o diretório que ficam todos os arquivos de dispositivos. Então, o GNU Linux faz a comunicação com os periféricos por meio de links especiais que ficam armazenados nesse diretório, facilitando assim os acessos ao mesmo. Para verificar, por exemplo, que seu mouse é reconhecido como um arquivo, a gente pode olhar o conteúdo se a gente colocar aqui, dev input mice, tá? Então dev input mice, ó, e balança o mouse aí
Toda vez que tá balançando o mouse aqui, ó, tá bagunçando a tela aí, né? Por quê? Vai até bagunçar. Deixa eu dar um exit aqui. Ixi, vamos abrir um outro ambiente aqui, Ctrl Alt F2. Por quê? Ele vai mostrando ali, quando você dá um cat nisso, todo o arquivo, né? Esses caracteres estranhos, é porque é toda a visualização ali do que está acontecendo. Então, para você visualizar esse conteúdo, na verdade ele está ali em caracteres estranhos. Para você visualizar ele, por exemplo, em octal ou em outro modo, a gente poderia fazer, por exemplo, od barra dev input mais. É o caminho do mouse. Balança o mouse aqui, ó. Agora a gente está vendo aí num outro formato, né? Então tudo que está acontecendo enquanto a gente tá utilizando o mouse, ele tá mostrando ali pra gente, tá? Por quê? Porque ali é linguagem de máquina, então ele está mostrando toda a codificação, todo o programa para fazer o funcionamento ali do seu mouse, ok? Por exemplo, se a gente quiser ver o conteúdo da saída do HD, então se a gente der um xdump barra dev sda, olha que loucura. O comando xdump é utilizado para visualizar o conteúdo do arquivo no formato hexadecimal, octal, decimal. Então nesse caso aqui está mostrando em hexadecimal. Então nesse momento, ó, tudo que o meu HD está fazendo, ele está mostrando ali a saída para mim. Você dá Ctrl C e você para isso, tá? Então que doideira, né, pessoal? Que doideira, mas que divertido também, né? Então o hexadump é utilizado para isso. E o AD também, ele permite ser visualizado em hexadecimal, octal, ASCII, tá? Tanto o AD quanto o hexadump. Então a gente viu ali tudo que está acontecendo no nosso HD em tempo real ali, em hexadecimal. Bom, o diretório etc, ls/etc, ele é o diretório que estão os arquivos de configuração do sistema. Nesse diretório, a gente encontra vários arquivos de configuração, como script de inicialização, tabela do sistema de arquivo, configuração padrão para login, tá? Por exemplo, se a gente der um cat no arquivo etc/passwd, é o arquivo que fica os nomes dos usuários. A última linha ali, ó, Juliano X 1000, Juliano Ramos, né? Aquela última linha é a linha do nosso usuário. Nós temos tanto usuários que são usuários do sistema. Esses usuários não faz login, como o usuário BIM, Demon. Por que usuário de sistema? Porque às vezes alguma aplicação precisa ter um usuário para ela funcionar, tá? E nós temos os usuários que são usuários que a gente faz login, né? Então, por exemplo, o usuário root é o primeiro ali da lista, é um usuário que a gente faz login, e o usuário Juliano, no meu caso, eu só tenho o usuário Juliano aqui no CentOS. Vamos ver se lá no Debian tá no mesmo lugar. Então, eu vou abrir aqui o Debian, cat /etc passwd, tá no mesmo lugar, não tá na mesma ordem, né? O Juliano tem mais dois usuários de sistema depois, ó, tem o MySQL e o SSHD. Mas o primeiro usuário do Juliano na saída também foi o root, né? Se a gente abrir com o nano aqui, ó, etc passwd, vai ver que o primeiro foi o root ali, e o último aqui não tá o Juliano, tá os dois usuários de sistema, tá? São usuários que não fazem login. Mas também eu só tenho instalado aí, eu tenho configurado no meu sistema o usuário Juliano, né? Vamos entender essa linha aqui por campos? Então vamos lá. A primeira linha aqui, Juliano, é o nome do login do usuário, tá? Esse X aqui está dizendo que essa senha ela está mascarada. Então o arquivo da senha está num outro arquivo chamado etc shadow, que é o arquivo que mantém as senhas. A gente já dá uma olhada nele. Na verdade fica nesse arquivo aqui, ó, etc shadow. Isso tanto no Debian quanto no CentOS é o mesmo arquivo. Só que ele está criptografado, tá? Qual a vantagem de estar nesse arquivo etc shadow? Porque esse arquivo somente o usuário root tem acesso. Se eu tiver lá como usuário Juliano, ó, dar um cat no etc shadow, eu não consigo ver, ó, permissão negada, tá? Isso tanto no Debian quanto no CentOS. Então por isso que é seguro esse arquivo. Esse arquivo é seguro. A cachorrada aqui na minha rua não para, né? Não sei se vocês vão conseguir captar aí. Então é isso aí. Pausa para os cachorros
darem a permissão para a gente continuar o vídeo, né? Que são os mascotes aqui já do nosso canal, não tem jeito, né? Então vamos lá, continuando. Vou voltar aqui. Então nessa primeira etapa é o login do usuário, que é o nome do usuário, Juliano. Esse X referencia o arquivo etc shadow, que a gente já viu, que é um arquivo criptografado. Esse 1000 aqui, ele é o UID, a identificação do usuário, o número de identificação do usuário. Esse outro 1000 é o GID, tá? Então ó, temos o UID, que é User. Cada usuário tem seu próprio UID, User Identification, né, identificação do usuário. E temos o GID, que é Group Identification. Ok? Depois nós temos o comentário, a descrição aí do usuário, Juliano Ramos nesse caso. O diretório home do usuário. Então o diretório dele é o home Juliano. E o shell padrão que ele utiliza. Professor, se eu não quiser mais usar o /bin /bash, quiser usar ao invés do bash outro shell, como o sh, é só você alterar aqui dentro, hein? Colocar /bin sh, que você altera o shell padrão do seu usuário. Como a gente viu, o arquivo etc shadow, ele é um arquivo criptografado. Então vamos dar mais uma olhadinha nele. etc shadow, só o root tem acesso. Então veja bem, dentro do etc shadow você tem aqui o nome do usuário e a senha criptografada aqui, ó, que é essa senha enorme criptografada. Depois da senha criptografada, tem aqui ó, dois pontos. A gente tem o número de dias que existem até a última data da modificação da senha. Depois esse 0 aqui, ele representa o número de dias antes do sistema permitir uma nova modificação de senha. Depois esse 9999 é o número máximo de dias que o usuário pode ficar sem mudar a senha, ou seja, ele pode mudar a senha quando ele desejar e ele não tem um tempo para ele mudar a senha, tá? Esse 7 aqui é o número de dias que o usuário pode ficar com a mesma senha, tá? Ou melhor, é o número de dias antes da expiração da senha, quando o usuário é informado da necessidade de alterar a senha. Então, se a gente colocar uma data aqui, 7 dias ele vai ser informado que ele precisa mudar a senha. Depois aqui dentro é o número de dias após a expiração da senha. E depois nós temos outro campo aqui que é o número de dias que existem até a expiração da senha. Mas tudo isso daqui, pessoal, a gente vai ver mais à frente, tá? Essas alterações que dá para fazer aqui dentro do etc shadow, nós vamos ver mais à frente quando a gente estiver trabalhando diretamente com os usuários, com modificação dos usuários. Isso tanto para o CentOS quanto para o Debian, tá? Então só para saber que ali dentro tem algumas alterações que podem ser feitas, mas que a gente vai fazer isso mais futuramente. Existe um comando chamado pw1conv que muda a convenção. Se você roda esse comando, o arquivo passwd ele começa a aceitar a senha lá dentro, ó. O que não é interessante, por quê? Porque o usuário comum pode enxergar, olhar esse arquivo. Então ele poderia, professor, mas está criptografado. Tudo bem que está criptografado. Só que, por exemplo, eu poderia ver esse arquivo e colocar num software que faz descriptografia e tentar descobrir a senha. Então não é legal. Por isso, se você pegar alguma distribuição Linux que a senha esteja dentro do arquivo etc passwd, já rode o comando pwconv, que é para colocar não mais no etc passwd e sim manter a senha no lugar seguro, que é o etc shadow, ok? Muito bem. Isso tanto no Debian quanto no CentOS. Vamos ver mais algumas coisas aqui que nós podemos ver sobre os diretórios. Diretório lib, lslib. No diretório lib estão as bibliotecas compartilhadas e módulos do kernel. Tá? Isso fica armazenado aí no diretório lib. As bibliotecas são funções que podem ser utilizadas por vários programas. A gente fazer uma analogia com os DLL do Windows aí, por exemplo. Para saber a versão do kernel que estamos utilizando, tanto no Debian quanto no CentOS, nós podemos usar o comando uname -r que a gente já utilizou. E para a gente visualizar os tipos de módulos que estão suportados, a gente pode usar, por exemplo, o comando ls lib modules
Aí aqui seria a versão do kernel, mas se a gente tem mais kernel instalado, eu só tenho 3.10. Se eu tenho mais kernel instalado, a gente poderia colocar o seguinte comando aqui dentro, ó. Dollar comando name -r, e aí ele já vai colocar o caminho do diretório correto aí, da versão atual do kernel, tá? Então aqui a gente está vendo aí o caminho onde estão os módulos aí do kernel, ok? Muito bem. Isso tanto no Debian quanto no CentOS está no mesmo caminho. Então vamos lá no Debian, a gente dá uma olhadinha no Debian. Pera aí, cadê o Debian? Então no Debian também tá lá, ls, né? libmodules, olha lá, a versão do kernel, né? E se a gente, vamos dar um cd, né? libmodules, versão do kernel. Aqui, ó, os módulos estão tudo aí dentro. Módulo de sistema de arquivo. Então a gente tem aqui o sistema de arquivo. Ó, por exemplo, o Debian ali, tem o módulo do NTFS. Significa que se a gente tiver um HD externo e for nesse sistema NTFS, que é o padrão de formatação lá do Windows, vai funcionar uma boa, tá? Então nós temos esse módulo. No caso aqui no CentOS, por exemplo, se a gente for lá libmodules, versão do kernel, vamos lá ver em EFS. Então, ó, ele não tem o NTFS por padrão aí o CentOS, ó. Então, se a gente colocasse um HD externo, alguma coisa que fosse NTFS, não ia funcionar por padrão. Mas o que isso significa? Significa que a gente pode instalar um módulo e fazer funcionar, trazer essa compatibilidade, né? Não significa que não é por causa disso que nunca vai funcionar. Mais à frente a gente vai ver sobre módulo, compilação de kernel e vai ver que dá pra gente fazer funcionar isso. Outro diretório, /media. O diretório /media é um ponto de montagem para dispositivos removíveis, como HD, CD, DVD. Então, quando você tem esses dispositivos, a gente pode montar através aí do diretório /media, tá? O diretório MNT, então nós temos tanto o /media como o diretório MNT. Espera aí, deixa eu voltar ali. O diretório mídia e o diretório MNT. O diretório MNT é utilizado para montagem temporária de arquivos, como por exemplo compartilhamento de arquivos entre Windows e Linux, tá? Então vamos lá. O diretório OPT é um diretório que é utilizado para, normalmente, quando você instala algum programa de terceiro, né? Eu vou instalar o Chrome, você pode colocar o diretório raiz do sistema aqui dentro para ficar organizado. Seriam opcionais. O diretório SBIN é um diretório que, diferente do bin, ele é um diretório que guarda comandos utilizados para reparar, restaurar ou recuperar o sistema. Esse diretório é um diretório só para o administrador do sistema, no caso o root. O diretório SRV é um diretório utilizado para serviços fornecidos pelo sistema, que a aplicação é para algo específico. Por exemplo, SRV www é o servidor de web, FTP para servidor de ATP, tá? Diretório TMP é o diretório dos arquivos temporários. Então, é um diretório que fica armazenado informações temporárias. Por exemplo, quando você está fazendo download, que não está completo ainda, ele pode estar ficando aí no TMP. Quando ele está completo, ele vai para o diretório onde você colocou lá o arquivo. No Debian, os dados são perdidos a cada reboot. Já no CentOS, eles são mantidos durante 10 dias, o TMP, tá? Se você quiser alterar no Debian, vamos lá no Debian. Você vê que são várias particularidades que você quase nunca vê, né? Existe um arquivo aqui que é o etc default rcs. Deixa eu ver. Esse daqui era para a versão antiga do Debian, para 8. Nós não temos mais essa versão na versão 9.
A versão 9 não está mais disponível. Total de rsyslog. Deixa eu dar um... não tá mais disponível na versão 9. Então, na versão 8 do Debian, nós tínhamos um arquivo lá que era o RCS, que dava para alterar o tempo do TMP. Deixa eu dar uma pausa aqui para me dar uma pesquisada aqui. Pera aí. Muito bem, pessoal. Olha que bacana, né? Vivendo e conhecendo e aprendendo, né? O arquivo anterior que eu estava entrando, que era o etc default, para fazer a configuração do temporário, era no init. No systemd, a gente pode criar um arquivo aqui dentro de tmp files, tá? Então a gente pode criar um arquivo aqui chamado tmp.conf. Esse tmp.conf a gente, né, tem que ser como root. Você pode colocar a seguinte sintaxe: o D, que é para deletar, tmp. 177 seria a permissão do arquivo tmp. Ele é do root, grupo root, e 10D significa que só vai deletar esse arquivo de 10 em 10 dias. O mesmo a gente poderia, por exemplo, fazer para o var tmp, tá? Root 30 dias, então. var tmp só vai remover a cada 30 dias e o tmp a cada 10 dias, tá? Então isso é possível a gente fazer no caso do distribuições systemd, ok? Então bem legal isso, né? Muito bem. Continuando aqui, antigamente era no arquivo etc default rc service. Muito bem. Diretório USR. Então, o diretório USR contém programas que são essenciais ao sistema. Aqui no diretório USR. Deixa eu voltar aqui. O diretório var é os diretórios que contêm arquivos de dados de variáveis. Também armazena logs. Então, por exemplo, se a gente for em var spool, logs de impressão, quando você manda impressão, né? Diretório proc é um diretório virtual mantido pelo kernel, ou seja, ele fica rodando aí na memória, e ele tem informações e dados estatísticos de dispositivos já montados, IRQ, saída de porta, o que está acontecendo nas redes, né? Por exemplo, se a gente fizer aqui um cat no proc interrupts, a gente vai ver as informações de IRQ, né, dos dispositivos, portas de interrupção. Temos o diretório sys, que também é um diretório virtual, um pouco mais organizado do que o proc, né? O diretório sys é relativamente, ele entrou no FHS 2.3. Nós temos o diretório home, que fica os arquivos dos usuários, e o diretório root, que fica os arquivos do usuário root, tá? Então, cada usuário no sistema ganha um subdiretório em /home. Então, ó, o Juliano tem o subdiretório dele em /home. Se eu criar a Maria, ela vai ter o subdiretório dela. Tá? Então é isso aí, pessoal. A gente finaliza por aqui, falando sobre a diferença do FHS entre o CentOS e o Debian, que vocês viram que não muda porque segue o FHS 2.3. Agora, na próxima aula, a gente vai começar a ver alguns arquivos de configuração. Esses sim estão em locais diferentes entre o Debian e o CentOS. Beleza? Pessoal, não deixa de fazer o nosso treinamento. Acesse lá certificaçõesnet.br. Você vai ter uma evolução aí bacana na sua carreira fazendo o nosso treinamento. Garanto para você. É isso aí. Vamos que vamos.